Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orar Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e venho dar as boas novas. Foi lançado ontem o livro do projeto Orar Sem Cessar, As Sete Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. O e-book já está disponível no site da Amazon. O link para você adquirir já está disponível no nosso site e na foto deste episódio. E para você que acompanha o projeto Orar Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum já está disponível no site da Amazon. Bem, na semana passada, nós começamos a leitura do capítulo 3. Aprendemos sobre o comportamento humano em cada bem-aventurança. Hoje vamos continuar o capítulo 3, falando dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Bem, todos os ensinamentos de Jesus foram para instruir e ou corrigir o comportamento humano, como nós podemos observar em suas falas no Sermão do Monte. Ele ensina os discípulos a luz do mundo. Então ele fala assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele fala também do homicídio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo será contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Fala do adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Dos juramentos. Seja, porém, a tua palavra se ensina ou não, o que disso passar vem do maligno. Da vingança. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Do amor ao próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Como se deve dar esmolas? Como se deve dar esmolas? Quando, pois, deves esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. A oração dominical. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Os tesouros no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A luz e as trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. A ansiosa solicitude pela vida. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados. Não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Jesus incita a orar. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. As duas estradas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Os falsos profetas. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 11 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 1. Após instruir a seus alunos, os discípulos, Jesus começa a ensinar as comunidades por onde passava e em suas pregações, ele sempre enfatizava o comportamento humano. Mesmo quando a narrativa bíblica é de cura, o texto quase sempre termina com a exortação: vai e não peques mais. O que significa essa exortação, não peques mais? Para entender, é preciso saber o significado da palavra pecado. A etimologia da palavra pecado deriva do latim peccatum e tem suas origens no termo hebraico
Chataá, no Antigo Testamento, que significa errar o alvo ou cometer uma falta. Biblicamente, o pecado é entendido como uma ofensa contra Deus e uma violação de seus mandamentos. No dicionário, pecado é a violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro, ação má, crueldade, perversidade. Pois bem, se o pecado está relacionado a uma ação má, essa ação está relacionada ao comportamento humano, conforme o próprio conceito da palavra. Continuando com os exemplos dos ensinamentos de Jesus, conforme os versículos abaixo, podemos perceber que ele aponta em cada passagem para os comportamentos inadequados das pessoas, como a falta de misericórdia, de humildade, prática de adultério, de blasfêmia, e ainda compara os comportamentos com as árvores e os seus frutos, bons ou maus. Num dos seus ensinamentos fala: Jesus come com os pecadores. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Mateus capítulo 9, versículo 13. Jesus, o Salvador dos humildes. Mateus capítulo 11, versículo 25. Jesus é o Senhor do sábado. Misericórdia quero e não holocaustos. Mateus capítulo 12, versículo 7. Porque os doutores da lei guardavam o sábado e não podia curar no sábado. A cura de um endemoniado cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Mateus capítulo 12, 22. A árvore e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus, capítulo 12, versículo 33. O sinal de Jonas. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Mateus, capítulo 12, versículo 39. Outro fator que já apontei foi que, além dos ensinamentos estarem ligados aos comportamentos humanos, eram transmitidos por meio de parábolas. Mas por que Jesus falou por parábolas? As parábolas têm o efeito de simbolismo para conduzir as pessoas à interpretação do fato narrado. É de suma importância a compreensão daquilo do que se é dito por parábolas, senão acabaremos não entendendo o sentido do texto lido, e quando isso acontece, nós não recebemos as orientações que o Senhor passou através das parábolas, e, consequentemente, não cumprimos nossas obrigações pela falta de compreensão. Interpretação de texto é a capacidade de compreender as ideias transmitidas em diversos tipos textuais e pensar sobre elas de forma individual. A interpretação de texto envolve a análise e o entendimento de ideias, informações, argumentos, mensagens e conclusões. Não é à toa que a interpretação de texto é uma habilidade avaliada em provas, vestibulares e concursos. Interpretar um texto não significa não só compreender, mas também perceber suas nuances, seus detalhes implícitos. Segundo está escrito nas Escrituras, nos livros dos Evangelhos de Mateus, capítulo 3, Marcos, capítulo 4 e Lucas, capítulo 8, o Senhor Jesus afirma que a alguns é dado conhecer os mistérios do reino dos céus e a outros, não. Essa afirmação nos parece contraditória, já que nas próprias Escrituras está escrito que o Senhor Deus não faz acepção, ou predileção por alguém. Como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E agora, o Senhor Jesus vem com essa de que para alguns ele vai dar conhecimento e para outros não. Vamos analisar o texto abaixo e em seguida fazer a interpretação? Parábola do semeador, Mateus no capítulo 13. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. O que ele quis dizer com isso? Na minha visão, ele quis dizer que para se alcançar a salvação precisa suar a camisa, correr atrás, estudar, se aprofundar no reino de Deus. Ele disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso perseverar, correr atrás, aprofundar. E por que aos seus discípulos ele disse que a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não? Jesus explica essa dúvida no livro de Mateus, no capítulo 9. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O Senhor Jesus quis dizer que os seus discípulos estavam aprendendo e para eles seria necessário falar abertamente, explicar as parábolas, ensinar a curar, a expulsar demônios, a pregar sobre o reino dos céus.
Por isso, a eles, Jesus falava abertamente. Mas depois que o Senhor Jesus partisse, os seus discípulos também precisariam jejuar, ou seja, buscar mais, orar mais, ler mais as Escrituras, suar suas camisas também, já que o Mestre não estaria mais com eles. E enquanto os discípulos andavam com Jesus, eles estavam suando a camisa deles para aprender e por isso recebiam a revelação da palavra em primeira mão. Em Mateus, no capítulo 8, diz assim: Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se analisarmos as Escrituras, veremos que os discípulos andavam com Jesus para cima e para baixo, sem saber onde iam dormir, quando e o que iam comer, qual distância iam percorrer. No livro de Mateus, no capítulo 7, está escrito: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta estreita significa o esforço individual das pessoas para se alcançar o que se almeja, nesse caso, a salvação. Muitos acham que basta ir à igreja ao domingo, ouvir uma pregação no YouTube, que com isso conhece a palavra de Deus, deixando para que outros interpretem a Bíblia para eles. Não sei dizer com quantas pessoas já me deparei que dizem ser cristãs há 10, 15, 20 anos, às vezes mais, e não têm uma compreensão da palavra de Deus. As pessoas acham que se alimentar da palavra é como alimentar o corpo, onde chegamos em um açougue, pedimos 2 quilos de carne moída e levamos para casa. Não é assim que funciona. Para alimentar a sua alma, seria como ter que matar o boi, fazer a sangria, que é o corte com faca, depois a esfola, que é a retirada do couro do animal, a evisceração, que é a retirada dos órgãos, cortes da carcaça, corte e desossa, que são divididas em porções menores. Só aí, então, que você estará apto ou apta a moer a carne, comer e digeri-la. E é exatamente isso que significa o que diz em Mateus no capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ao dar ênfase nessa instrução de Mateus no capítulo 7, o Senhor Jesus demonstrou a importância de correr atrás daquilo que se espera até alcançar. Bem, por hoje é só. Na próxima leitura do livro, na semana que vem, eu vou pegar uma parábola para usar como exemplo de como o Senhor Jesus ensinava e como eu faço a interpretação do texto para entender as Escrituras, para estar apta a digerir aquilo que nos foi dado nos textos bíblicos. Obrigada por ter acompanhado o Projeto Orais Sem Cessar, a leitura do livro. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orais Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orais Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!